Eu creio que Ele está presente com os seus ouvidos abertos e Ele estava esperando você o louvar. E eu creio que Ele tem recebido os seus louvores, porque foi para isso que Ele nos criou, com esse propósito, para nós recebermos dEle vida e bênçãos e somente adorá-lo. Amém, irmãos? Então, Ele veio para ouvir o teu louvor e eu tenho certeza que Ele abriu os ouvidos e ficou atento, escutando o teu louvor. Deus abençoe a todos vocês que estão presentes, que puderam se esforçar para estar aqui, não para ver um homem, mas nós viemos aqui para adorar a um Espírito verdadeiro e vivo, que é o Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados irmãos, saudamos aos irmãos que nos visitam. Está ali o filho do irmão Fernando, né? E a sua esposa. E está com o nenenzinho também já para dar à luz, né? Que Deus possa abençoar esses jovens e possa eles encontrar um caminho em Deus para dirigir as suas vidas, né? Amém? Deus abençoe a todos. Os demais são de casa. Nós vamos ficar de pé para lermos a palavra do Senhor. Vamos ler, primeiramente, no livro de São João, capítulo 1. O versículo 4, depois o versículo 14. São João, capítulo 1, versículo 4. Diz assim: Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E o 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Vamos ler agora, irmãos, em São Mateus 27, a partir do versículo 11. São Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 11, diz assim: E foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu. De sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilato: Qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhe: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhes todos: Seja crucificado. Amém? Oremos. Bondoso Deus, Pai Celestial, Senhor, a Tua palavra bendita e santa, que o Senhor revelou através dos Teus servos, ó Pai, e que hoje, meu Deus, nós necessitamos do Teu Espírito Santo para entender a revelação da Tua palavra, Pai. E nós Te pedimos nesse momento, humildemente,
que o Senhor, Pai, possa achar um lugar em nosso coração. Se alguma coisa impede a entrada do Teu Espírito Santo em nosso coração, que possamos nos desfazer de tudo, meu Deus, seja um egoísmo, ó Pai, da nossa parte, alguma intriga, alguma coisa em nosso coração que está impedindo o Teu trabalhar no nosso coração, que possamos deixar de lado, Pai, todo homem carnal e permitir que o Teu Espírito Santo assuma o controle da nossa vida, Pai. Para que ao ouvir Tua palavra possamos receber e entendê-la espiritualmente pelo Teu Espírito, meu Deus. Nos ajuda nesse momento enquanto iremos meditar em Tua palavra. Que os nossos corações, ouvidos, corpo, alma e espírito, todos consagrados e rendidos a Ti nesse momento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te pedimos, ó Pai, e é para a Tua glória. Amém, Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos? Então, nós vamos tomar um tema nessa noite, e o tema é crucificando o verbo em carne. Crucificando o verbo em carne. Nós sabemos que tudo que existe, tudo que a gente puder tocar, tudo que a gente puder sentir, tudo que a gente puder visualizar, tudo que existe nesse mundo material e no mundo espiritual, isso veio a existir pelo que não era aparente. Ou seja, e tudo que está aqui, que nós podemos contemplar, foi feito pela palavra de Deus. Deus falou a palavra e todas as coisas vieram à existência. Esta palavra de Deus, ela é a própria vida. E o homem, quando Deus o formou ali no princípio, ele tinha comunhão com a vida. Ele tinha comunhão com a palavra. E essa palavra era que dava a qualidade de vida eterna àquele homem. Mas nós sabemos que um dia o homem rejeitou ou quebrou aquela palavra, não cumpriu aquela palavra e a morte entrou. Desde então a morte começou a imperar na vida do homem. Mas o amor de Deus era que Ele traria de volta essa palavra. Traria de volta essa vida, para que a gente pudesse tomar essa vida para nós e viver eternamente, novamente. Amém, irmãos? E esta vida, ela viria de uma maneira tão simples, de uma maneira tão imperceptível pelos sábios e entendidos, que somente os simples poderiam crer e aceitar essa vida. É por isso que o profeta, ele nos ensina que enquanto a palavra de Deus está apenas no papel e na tinta, muitos dizem que aceitam aquela palavra, muitos dizem que adoram a Jesus, muitos dizem que têm a Deus na sua vida, mas a hora de conhecer os fatos de quem realmente está desejando a vida é quando a palavra, quando o verbo se torna carne. Amém, irmãos? Então, essa é a maneira de saber quem tem a vida eterna. A vida eterna tem aqueles que podem aceitar o verbo em carne. Mas nosso tema é crucificando o verbo em carne. A maioria do mundo que está seguindo para a condenação, seguindo para a segunda morte que a Bíblia nos mostra em Apocalipse, que é a segunda morte, é no lago de fogo e enxofre, onde aquela pessoa vai deixar de existir completamente. Quando nós morremos aqui, nesse plano material, seja um justo ou um injusto, isso não põe fim ainda à nossa vida. Quantos sabem disso? Que esse aqui é apenas um corpo, um veículo, uma teofania, uma expressão sua aqui no plano material. Isso é a sua expressão aqui. Mas na realidade você é um ser que está aqui dentro.
Amém, irmãos? Então, quando a gente morre aqui, não põe fim à nossa vida. Para que se chegue a um fim, as vidas que chegarão ao fim, que a Bíblia já mostra que muitos serão lançados no lago de fogo e enxofre, são aqueles que rejeitaram a própria vida que Deus enviou para eles. Deus envia a vida para que todos possam comer, tomar daquela vida e viver eternamente. Mas muitos rejeitam aqui. Aqui é o lugar da gente decidir se a gente vai aceitar a vida ou se a gente vai morrer no lago de fogo e de enxofre. Ou se a gente vai ser aniquilado. Você já pensou? Uma aniquilação total da sua vida? Deixar de existir aquela unidade, aquela pessoa, por rejeitar a vida. Mas nós estamos aqui nessa noite porque nós desejamos viver eternamente. Amém? Quantos desejam viver eternamente? Amém? Então Deus envia uma vida para a gente aceitar aquela vida e viver eternamente. Esses homens entraram em condenação porque quando a própria vida veio, eles a crucificaram. Eles crucificaram a própria vida, a própria solução para eles que veio ali. Eles crucificaram aquela própria vida. Porque aqui onde a gente leu, em São João, diz assim: nele estava a vida. Amém? E a vida era a luz dos homens. Então o profeta explica para nós, irmãos, que esse verbo que era no princípio, quando estava na mente de Deus, Deus falou a palavra e logo veio aquela luz à existência. O profeta disse que luz ou vida é a palavra de Deus expressa. A palavra que saiu da mente de Deus se tornou expressa. E aquilo ali é luz e vida. E aquela palavra, aquele logos, que era o próprio Cristo, ele veio mais adiante. Ele não só ficou no plano espiritual, mas aqui em São João 14, nós vimos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém? Vocês estão acompanhando como a vida veio? Como Deus começou a enviar de volta a vida para todos os homens, oferecendo a vida? Ele veio da mente de Cristo, logo tornou-se luz e vida espiritual, e logo aquele verbo, aquela palavra, tornou-se carne e habitou entre nós. É por isso que em São João 3, no versículo 18, diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta. Preste muita atenção, irmãos. Veja o que é a condenação. Veja por que as pessoas irão perder a sua vida, irão ser julgadas e perderão a sua vida para deixar de existir eternamente. Por quê? Porque a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Está vendo qual é a única condenação para você perder a vida? Para você perder a vida é você o quê? A condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. E o que é a luz que veio ao mundo? O profeta explica para nós na mensagem: há um homem aqui que pode acender a luz. Porque se você perguntar a qualquer pessoa, ou a maioria das pessoas nesse mundo, se ela deseja a luz de Deus, se ela deseja Jesus Cristo, se ela adora Jesus Cristo, a maioria dos religiosos, todos numa só boca vão dizer: nós amamos a Jesus Cristo, nós adoramos a Ele, nós aceitamos a luz que é Cristo, mas será que estão aceitando mesmo a verdadeira luz que é Cristo? Ou será que estão vivendo somente uma tradição e uma religião? Tem uma maneira de se saber isso, e Deus sabe como fazer isso. Quando Deus envia
o verbo em carne e coloca diante das pessoas. E a pergunta é, o que faremos com esse Jesus chamado Cristo? O que faremos com essa palavra de Deus que se tornou carne diante de vocês? Vocês, religiosos, príncipe dos sacerdotes, que estão pregando a palavra de Deus, estão tomando ela do papel e tinta, das escritas, e todo dia vocês estão pregando ela lá, pregavam ela, mas agora ela está aqui diante de vocês em carne. Essa é a verdadeira luz, é quando a palavra se torna carne diante de nós. O profeta diz que isso é a luz e vida de Deus. O que vocês farão com essa luz? Ele diz, crucifica, mata a Jesus Cristo. As próprias pessoas que diziam estar adorando a Deus, cantavam hinos de louvores a Deus, diziam ensinar a palavra de Deus, eles mesmos foi quem levaram ali e crucificaram a palavra. Então por aí nós sabemos que religião nenhuma pode nos salvar, pode nos dar a vida. A vida vem de Deus. Ele traz diante de nós e é nesse momento que nós decidimos o que fazer com essa vida que Deus colocou diante de nós. E a vida é a luz. E a luz o profeta vai nos ensinar a mensagem. Há um homem aqui que pode acender a luz. Ele diz assim: a palavra de Deus, isso é o parágrafo 80, irmãos. A palavra de Deus vem somente pela Bíblia. A Bíblia de Deus é a forma impressa do Filho de Deus. Porque a Bíblia disse que ela é a revelação de Jesus Cristo. É Deus revelando-se através de Cristo. E Cristo é a palavra. E se necessita da luz de Deus para brilhar sobre essa palavra, para vindicá-la, para provar que Deus ainda declara vida, vida eterna. Ele declara luz natural, traz a vida. A vida somente vem pela luz, a palavra manifestada, ou feita carne. Quando todas as promessas vêm a ser na Bíblia, vêm a ser manifestadas, é quando Jesus Cristo, a palavra, se fez carne entre nós. Deus sempre opera através do homem. O homem é o objeto de Deus. Note agora, feita carne. Quando a palavra vem a ser carne, ela vem a ser manifestada. Como? Tome a palavra e a coloque na posição correta, no tipo correto de terra. Ela produzirá. A semente produzirá a sua espécie. E a palavra, trazida para dentro de um tipo correto de coração, há de se manifestar. Ela produzirá a luz. Ela irromperá sobre ela. Certo? Então, irmãos, o profeta nos ensina que a luz ou a vida é quando Deus fala a palavra e aquela palavra não fica só na forma impressa. Não fica só no papel ou na tinta. Quando essa palavra sai desse plano, quando a palavra sai do plano espiritual e se torna carne diante de nós, aí é a hora da gente abraçar essa luz e essa vida. Ou crucificá-la. O nosso tema é crucificando o verbo em carne. Os irmãos estão acompanhando isso? Deus quer nos dar a vida. Ele quer dar a vida a todos. Mas como é que Deus dá essa vida? Ele envia a sua palavra, a sua luz, a sua vida em carne. Jesus era o pão da vida. Ele veio em carne. E ali quando ele foi colocado diante daqueles sacerdotes, eles disseram, crucificam. E novamente ele se põe diante de nós. Novamente a palavra saiu do papel, a luz veio se manifestar entre nós. A luz é quando Deus fala a palavra e a palavra se torna carne. Ou se torna manifesta, expressa. Sai da mente de Deus
é falada a palavra, logo se torna carne, no tipo certo de terreno. Quando essa palavra, que é uma semente, cai no tipo certo de terreno, ela produzirá o fruto correto. Amém, irmãos? Então, eles crucificaram ali a própria palavra de Deus que eles diziam estar adorando. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo. A luz é a palavra manifesta, é a palavra feita carne. E eles rejeitaram. Mas Deus tem em cada era uma palavra para se tornar carne. Amém? Em cada era tem uma palavra da parte de Deus que vai se tornar carne e vai ser a luz de Deus para nós. Quantos sabem disso? Que o mesmo Jesus Cristo que trouxe a vida lá é o mesmo que trouxe em cada era e é o mesmo Jesus Cristo que está de novo se manifestando através da palavra para nos dar vida. Para que a gente aceite o verbo encarnado e receba a vida da parte de Deus. E para provar isso, ele manda esta palavra, porque é nesse momento que cada um vai mostrar a sua fé, a sua cor diante de Deus. Não só aqueles que apenas com os lábios louvam a Deus, mas aqueles que aceitam a palavra encarnada para si. Nós sabemos que Deus veio prometendo palavras para cada tempo. Então, enquanto as pessoas estavam em trevas, quando eles estavam ali, a Bíblia diz em Mateus 4, que o povo estava em trevas. Aquelas religiões eram trevas. Fariseus, saduceus, libertinos, herodianos. A Bíblia diz que o povo estava em trevas. Eles não eram a palavra de Deus manifesta. Era apenas uma religião, um pensamento humano, uma teologia e uma tradição. Cada um ensinando como queria a mesma palavra de Deus. Mas quando Jesus nasceu, a Bíblia diz que uma grande luz raiou. Eles viram a luz de Deus. Eles viram o verbo de Deus agora encarnado. Jesus não era mais um ensinamento teológico da palavra. Jesus Cristo era a própria palavra encarnada. O verbo que se fez carne. E essa era a vida. Quem crê nele é que tem a vida eterna. Amém? E para nós hoje, nós temos que encontrar em algum lugar uma palavra de Deus encarnada. Que vida é isso. É encontrar a palavra de Deus encarnada. Enquanto a gente estiver batendo, procurando uma teologia melhor do que a outra, a Batista tem uma teologia melhor que a Assembleia tem a teologia melhor do que os pentecostais unidos, os pentecostais unidos têm a teologia melhor do que os presbiterianos têm uma teologia melhor do que a Igreja Católica, cada um tentando encontrar uma teologia melhor para ter uma segurança de vida eterna. E nada disso pode dar vida eterna a nenhuma pessoa. Vida eterna é a palavra de Deus feita carne. É a luz, é a vida para nós. Isso é que é vida eterna. Então nós temos que olhar, irmãos, para as promessas que Deus fez para o nosso tempo. E quando aquela palavra se torna carne, aquilo é luz e vida para nós. E quando aquilo ali é apresentado diante de nós, o que faremos com esse Jesus chamado Cristo? O que faremos com a palavra de Deus ali manifesta? A nossa atitude enquanto aquela palavra é quem vai decidir o nosso destino eterno. A condenação é esta. A luz vem. A palavra, o verbo feito a carne vem. Mas os homens rejeitam aquilo, porque eles amam mais as trevas, mais as suas denominações, seus dogmas, seus pensamentos, suas ideias, suas grandes organizações, seus impérios. Quando eles amam mais a isso do que a simples palavra de Deus manifesta, essa é a condenação, a perdição para eles. Eles crucificam a palavra e aceitam o assassino da palavra. O irmão Brana disse, eles escolheram um assassino.
que foi Barrabás em lugar de Jesus. E hoje eles escolhem um assassino da palavra. Homens que estão assassinando a palavra. Eles não podem aceitar toda a palavra de Deus e cada um fabrica para si um dogma, um pensamento, uma linha teológica e entrega aquilo para as pessoas e aquilo ali é morte e trevas e está levando para a condenação do inferno. Mas quando Deus vem com a palavra viva e manifesta em nosso meio, o verbo se fazendo carne, isso é luz e vida para nós. E nós devemos aceitar a manifestação de Deus. Então, como eu estava dizendo, há uma palavra da promessa de Deus que Deus deseja torná-la carne em cada tempo. Quando Deus chamou o apóstolo Paulo, disse, você, Paulo, é luz e salvação para os gentios. Por que ele disse isso de Paulo? Não pelo próprio homem Paulo, que antes era Saulo e perseguia a igreja, andava nas trevas, na teologia dos fariseus, forçando as pessoas a aceitar aquilo. Lembra do estudo de manhã? Um espírito anticristo estava dominando a vida de Paulo. Mas a graça de Deus o alcançou e disse, Paulo, eu vou libertar você desse espírito e vou te dar um espírito muito melhor do que esse. E foi quando Paulo caiu por terra e se humilhou, reconheceu a sua miserabilidade e ele disse, Senhor, miserável homem que sou, agora eu quero esse espírito. E quando o Espírito de Deus entrou, ele trouxe a palavra viva para aquelas pessoas. Aí Deus disse, agora você é luz e salvação. O que é luz é quando Deus fala e a palavra de Deus se torna manifesta. Depois os irmãos lendo a mensagem, há um homem aqui que pode acender a luz. Os irmãos vão aprofundar mais nisso. Luz é a palavra de Deus explicada pela teologia, explicada por alguma religião, explicada por alguma denominação, algum grande homem sábio com PhD formado na faculdade. É luz? Não. Luz é simplesmente quando Deus fala a palavra e ela se manifesta. Isso é luz de Deus. E Deus tem uma palavra para cada tempo. Também tem uma palavra para nós hoje. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós queremos descobrir, para a gente ter vida e estar seguro, temos que descobrir onde está se manifestando a palavra de Deus lá no passado? Não. Lá no futuro ainda quando vier? Quando ele vier? Não. Quando ele se manifesta hoje diante de nós. Isso é que é a luz para a nossa vida. Luz e salvação. Mas como é que ele vai se manifestar hoje, irmãos? O senhor poderia dizer para mim que tipo de manifestação Deus vai se manifestar hoje? Nós temos que olhar para a palavra. Amém? Porque os fariseus não puderam aceitar a vida para si? Por que crucificaram a Jesus? Por que não reconheceram ali? Porque ao invés de ele olhar para a palavra, eles estavam olhando para os seus dogmas e seus pensamentos. Nunca faça isso, irmãos. Não olhe para dogmas e pensamentos do homem. Olhe para a palavra que Deus manifestou nessa era. É nessa palavra que está a nossa segurança. Nenhum homem, por melhor que ele seja, por bondoso que ele seja, por amoroso que ele seja, por sábio que ele seja, por entendido que ele seja, nunca olhe a ideia de um homem, porque aquilo é morte e falhará e conduzirá o povo para o inferno. Mas quando você olha para a palavra de Deus, crê nela, confia nela, deixa ela fluir através de você, deixa a palavra se tornar carne através de você, isso sim é vida eterna. Esta é que é a vida, é a luz para nós. Então temos que observar hoje, aonde a palavra iria se tornar carne.
aonde o Espírito de Deus sairia do plano espiritual e entraria em carne humana para se manifestar. É aí onde está a vida e a luz. É no Espírito de Deus se manifestando em carne humana. Amém? Nós vamos ver as promessas de Deus para hoje. Nós temos que observar cada movimento. Cada coisa que está acontecendo na terra, o irmão Brando disse que a gente deve observar. Isso é algo diferente, novo. Nós não vamos logo rejeitar, mas vamos ver se aquilo está na palavra. O erro deles foi esse. O irmão Brando diz aqui na mensagem, veja, qual foi o erro deles. A razão por que não aceitaram Jesus era porque estavam vivendo no brilho da lei. E quando Jesus veio, não foi contrário à lei, mas veio cumprir a lei. Bem, eles não puderam aceitá-lo porque sua mensagem não estava exatamente da maneira que eles tinham formado credos de tudo. E isso era então chamado tradições. E ele não veio conforme as tradições deles. Ele não guardou as tradições deles. E na verdade, ele as desconcertou e as dilacerou. E fez coisas que eram contrárias a elas. Tanto que pensaram que ele estava dispersando as igrejas. E não puderam recebê-lo por causa da sua mensagem. E todos sabemos hoje que ele veio exatamente na linha da profecia de Deus. Mas não souberam disto então. E poderia acontecer novamente e não saberíamos. Eu imagino que se ele realmente aparecesse esta noite, seria tão contrário ao que todos temos imaginado em nossos quadros e em nossas escolas e coisas tais. Haveria muito poucos que reconheceriam o que está sucedendo. Ele disse que seria assim como ele vem. Estão vendo, irmãos? Como ele vem é uma maneira tão simples e estranha. Estranha para quê? Estranha para os dogmas que já estão sendo formados. Estranha para as linhas de pensamento que estão sendo formadas. Mas quando Deus vem, ele vem exatamente na linha da profecia da palavra. Mas é estranho para todos os dogmas. Eles não podem aceitar isso. Eles rejeitam. Eles querem crucificar isso. Porque eles querem permanecer com as suas tradições. Mas Deus nos chamou para ser o seu povo. Manifestar a sua palavra. E quando algo novo está acontecendo, o irmão Brana disse que a gente deve olhar para a palavra. Vamos ver isso. Ele diz aqui, deixa eu ver se eu encontro a mensagem. Notem, é o 35 a mensagem, o que faremos com este Jesus chamado Cristo. Notem o que aconteceu. Ele tinha claramente identificado e cumprido o ofício que Deus disse que ele cumpriria, como Messias. Não havia dúvida quanto a isso, pois ele nasceu da maneira que Deus disse que nasceria, ele foi rejeitado da maneira que Deus disse que seria rejeitado, ele havia provado ele mesmo ser o Messias, porque o Messias era Deus. Messias significa ungido. E ele foi ungido com a plenitude da divindade que corporalmente habitou nele. Ele não foi simplesmente um profeta. No entanto, ele foi um profeta. Mas ele foi mais que um profeta. Ele foi a divindade habitando corporalmente no ser humano, conhecido como Filho de Deus. Deus, o Pai, havia feito sombra sobre uma virgem e criou nela sangue em seu ventre, uma célula de sangue que trouxe o Filho de Deus, no qual Deus fez morada. E ele foi identificado para eles
como aquele que dizia ser. Mas ele nunca veio e disse claramente, eu sou o Filho de Deus. Não, não. Eles tinham que crer nisso. Ele disse, minhas obras testificam quem sou. Ele mandou-lhes olhar nas Escrituras. Está vendo, irmãos? Cada coisa que aparecer estranha nesse mundo, não rejeite. Logo, você vai olhar onde? Nas Escrituras. Se é algo que está aqui, então nós devemos crer e abraçar. Se é algo que está baseado em alguma ideia de homem ou vontade de homem, nós não temos que aceitar aquilo. Tudo que nós devemos aceitar neste mundo deve estar baseado nas Escrituras. Porque Deus cumpre a sua palavra. Até mesmo nós temos que deixar de lado todos os nossos pensamentos e aceitar o que a palavra de Deus diz que é. Amém? Então Jesus se identificou. Ele disse, acho que compete a nós fazer isto, pois vemos outro êxito se aproximando. Acho que deveríamos olhar e buscar as Escrituras quando vemos coisas surgindo. Está vendo? Eles estavam ali com a sua mesmice, suas tradições, suas religiões, discutindo um com o outro. Eu acho que é assim, eu acho que é assado. O irmão Branham disse que enquanto a coisa está só no papel, tem muita discussão. Um diz de um jeito, um diz do outro, um diz dessa maneira, outro daquela, e faz aquela confusão, e eles estavam ali naquela mesmice, e eles sempre brigavam um com o outro. Mas quando a palavra veio e se tornou carne, ela não veio, Jesus não veio interpretar mais uma ideia. Já estava cheio de ideia diferente. Ele não veio trazer mais uma ideia. Ele veio ser a palavra viva. E quando ele se manifestou, logo eles que eram tão inimigos, se juntaram todos para combater a Jesus Cristo. E sempre é dessa maneira. Irmãos, quando está a maior confusão, um diz de um jeito, um diz do outro, Deus vem e se manifesta através da palavra, e ali a interpretação de Deus é essa. E aquilo ali é tão estranho para o comum, as tradições comuns, que quando é perguntado, o que faremos com ele? Crucificam. Vamos acabar com ele. Vamos acabar com o seu ministério. Vamos fazer alguma coisa para ele não prosperar. Essa é a atitude das tradições diante da palavra de Deus que está se tornando carne. A palavra de Deus, ela vai se tornando carne e vai mostrando a luz para nós. Amém? Então veja, quando nós vemos coisas surgindo, nós deveríamos olhar e buscar nas Escrituras quando vemos coisas surgindo. Notamos então que a igreja tinha tomado sua decisão, que ela não queria nada a ver com ele. Por quê? Quando a palavra corretamente o identificou e as suas obras vindicaram que ele era o Messias. Uma coisa tão horrível e crucial. Erro que aquela igreja cometeu. Elas não quiseram nada a ver com ele. Mas hoje, irmãos, o que nós estamos olhando é onde ele vai se manifestar. Lá ele era o Messias, a plenitude da divindade corporalmente habitando ali naquele homem, um só homem, Jesus Cristo. Deus se manifestando como a luz. E ali era vida para aqueles que aceitassem aquele Jesus. Mas hoje ele virá a plenitude da divindade corporalmente habitando na sua igreja, a qual ele chamou de Messianete, porque é ela, a mulher, a igreja. Lá ele era o Messias num só corpo, para ser aceito por aquelas religiões. Aqui ele se manifestará na Messianete. Está lá escrito, escolhendo uma noiva, a Messianete, sua igreja, a plenitude da divindade corporalmente na sua igreja, para ver se quem é que vai aceitar. Ou o mundo vai rejeitar, ou vai aceitar aquilo. Então, quando essa igreja começar a se mover
como diz a palavra, porque ela está começando a amadurecer e vai surgir coisas diferentes, irmãos. Vai começar a surgir coisas, nós estamos pregando isso desde agora, porque está próximo a saída da igreja num arrebatamento com poder. E quando esse poder começar a surgir, vai ser diferente de todas as tradições que a gente tem visto até hoje, até mesmo na mensagem de Deus, que Deus enviou pelo profeta. Umas coisas estranhas vão começar a acontecer, mas nós temos que olhar na palavra, para ver se não é Deus fazendo algo ali. Porque a promessa de Deus é que a gente vai ser arrancado dessa terra. E a plenitude de Deus hoje se manifesta na Messianete, a igreja de Deus. O mesmo Espírito de Deus que manifestou em Jesus é o mesmo que manifesta hoje na igreja. Essa é a promessa para este dia. O que é luz é a palavra do dia feita carne em nosso meio. Foi por isso que Jesus disse lá em São João, eu sou a luz do mundo. Amém? Ele disse isso, irmão? Mas lá em Mateus, ele disse, vós sois a luz do mundo. Amém? Por que ele disse vós sois? Porque a promessa é que ele mesmo viria para entrar nos seus filhos. E quando Deus está em alguém, aquela pessoa é luz e salvação para qualquer um que aceitar. Amém? Vós sois a luz do mundo. Mas vamos ler aqui algumas promessas para nós irmos para a Santa Ceia e finalizarmos isto aqui. Veja, 160, Cristo é o mistério de Deus revelado. Deus expresso em Jesus Cristo, que era ambos, Pai, Filho e Espírito Santo, a plenitude da divindade corporizada. Agora, a plenitude completa da divindade corporizada habita em sua igreja. Eu vou repetir, irmãos. A plenitude completa da divindade corporizada habita em sua igreja. As preeminências, tudo que Deus era, Ele derramou em Cristo. E tudo que Cristo era, foi derramado na igreja, os crentes. Irmãos, esta é a promessa para se tornar carne neste dia. Todas as demais coisas estarão em condenação. Se nós não tivermos isso em nossa vida, nós temos que achar o caminho para isso. Nós temos que buscar a Deus, clamar, nos afastar do pecado, nos esforçar para receber isso dentro de nós e sermos uma igreja viva. A continuação do livro de Atos dos Apóstolos. Porque é isso que Deus disse. O profeta mostra que a igreja seria. Página 5, ele disse, agora recordem isso. Cristo na verdadeira igreja é uma continuação do livro de Atos. Cristo na verdadeira igreja é uma continuação do livro de Atos. E mais ele diz aqui, na página 222, a era de Sardes, ele diz, quando Jesus foi embora, ele disse aos seus discípulos para permanecerem até o Pentecoste, em cuja ocasião o mesmo Espírito que estava sobre ele voltaria e cairia sobre eles e os encheria. Então aquele corpo chamado para fora, a igreja, estaria em seu lugar sobre a terra, tomando seu lugar. E porque esse mesmo Espírito que estava nele, estaria neles, eles fariam as mesmíssimas obras. E qualquer povo que seja verdadeiramente o corpo de Jesus Cristo, a verdadeira igreja, manifestará as mesmas obras que Jesus e a igreja pentecostal fizeram. Porque o mesmo Espírito estará neles. Qualquer outra igreja que não tenha o Espírito e as manifestações, vai ter que prestar contas a Deus. Está vendo qual é a promessa para o nosso dia? Nós devemos crer nisso, irmãos. Devemos lutar por isso. Devemos render nossa vida a essa palavra. Para que Deus possa nos encher com o seu Espírito e cumprir o que Ele tem prometido.
para este tempo específico. Na página 147, nós já lemos isso de manhã. Ele disse, os que estão na noiva fazem somente a vontade dele. Ninguém pode fazê-los agir de outra maneira. Eles têm o assim diz o Senhor ou se mantêm calados. Eles sabem que tem que ser Deus neles, fazendo as obras, cumprindo a sua própria palavra. Ele não completou toda a sua obra durante seu ministério terreno. Portanto, agora, ele opera na noiva e através dela. Ela sabe disso, porque não era tempo ainda dele fazer certas coisas que ele deve fazer agora. Porém, agora, ele cumprirá através da noiva essa obra que ele deixou para esse tempo específico. Oh, irmãos, Deus está insistindo conosco. Veja, ele diz aqui, na mensagem, o poderoso Deus desvelado perante nós. Veja o que Deus diz para nós, 18. Então, página 18, não tem parágrafo. O poderoso Deus desvelado perante nós. Então, era Deus, reticência. Naqueles dias, era Deus num homem, o seu Filho Jesus Cristo. Cremos nisso. Não apenas um profeta, não apenas um homem comum, humano comum. Isso era Deus em Cristo. Deus num homem. A plenitude da divindade corporalmente num homem. Deus num homem. Agora é Deus em homens, plural. A plenitude de Deus na divindade corporalmente na igreja inteira dele, manifestando-se, cumprindo a sua palavra. A palavra que Deus prometeu para hoje, irmãos, ele cumprirá, trazendo o seu Espírito para fazer a mesmíssima obra, terminar o ministério que ele não completou lá, ele deixou para esse tempo específico, e aqui diz que é através da igreja que ele vai fazer isso. É a palavra de Deus insistindo conosco para nós crermos nisso e render a nossa vida para isso. O irmão Brana diz na mensagem o sinal, parágrafo 99. Ó irmão, a hora daquele sinal ser exposto está próxima. Nós a podemos ver. Sabemos que estamos perto do fim agora. Temos trazido toda classe de mensagem para mostrar sinais e maravilhas. E agora, aqui, voltamos para o que a igreja tem de fazer. O sinal tem de ser exposto. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. Nenhuma outra coisa serviria. Tinha de ser o sangue. Agora, o Espírito Santo é o nosso sinal da parte de Deus. Irmãos, Deus está nos chamando para algo muito diferente. Uma manifestação da igreja que ele prometeu, porque o poder dessa igreja vai ser elevado para ela sair no arrebatamento dessa terra. É uma promessa da parte de Deus e ele está insistindo conosco. E para finalizar, o que nós vamos fazer? Realizar a Santa Ceia. Por que nós realizamos isso? Ela simboliza que Deus tem um novo corpo, uma nova obra-prima para trabalhar. Ele disse, agora queremos pensar em Jesus e nos ligar a Ele. O que Ele foi. O que é o corpo dele? O que é o corpo de Cristo? É o corpo de crentes que estão ligados a Ele no Espírito Santo. Não um ídolo, não um pedaço de pão, mas um Espírito que está no coração do crente. Amém? Onde está o Espírito? No coração do crente. Por um Espírito somos todos batizados, formando um corpo. Porque nós dividimos o pão quando vamos apresentar a ceia. Aqui está o único corpo de Cristo. E ele se dividiu e entrou um pedacinho dentro de nós. Quando a gente come aquele pão, simboliza que tem um pedacinho de Deus dentro de nós. E quando nós nos ajuntamos todos os pedacinhos, formamos um corpo, um pão. O mesmo Deus formado na sua igreja. Deus, através da sua igreja,
manifestando a promessa específica para esse tempo. Então, quando essa igreja se manifesta na palavra, ali está o corpo de Cristo. E o que faremos com isso? Crucificando o Verbo em carne. Você está preparado, irmãos, para ser crucificado? Até mesmo pelos mais próximos? Até mesmo pelos príncipes dos sacerdotes e os anciãos? Se prepare, porque essa igreja ela vai ser crucificada. Coisas estranhas vão acontecer. E ela vai ter que ser crucificada, porque é o mesmo Espírito de Cristo se manifestando em nós. Que Deus nos ajude a vencer todo desprezo, toda humilhação, toda perseguição, toda crucificação. Crucificar é aceitar um assassino da palavra, ao invés de aceitar Cristo, a palavra viva que hoje está através da sua igreja. A plenitude de Deus corporalmente habitando na sua igreja inteira. Esses que têm o Espírito Santo, veja, não é um grupo de 4 paredes. Meu grupo é que é essa igreja noiva. Não. A igreja noiva são indivíduos que estão ligados no Espírito Santo. Por um Espírito somos todos batizados, formando um corpo em Jesus Cristo. Amém? Deus nos abençoe e nos ajude. Vamos ler, irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 11, para a Santa Ceia. Verso 23 em diante. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então nós vamos orar pelo pão e pelo vinho. E aqueles que têm entrado nesse corpo. Para participar na Santa Ceia, você tem que ter entrado no corpo de Jesus Cristo por um Espírito. Se você ainda vive mentindo, roubando, falando coisas erradas, e você sabe que ainda não está se esforçando para viver a natureza de Deus, então espere até que você possa participar na Santa Ceia. Nós estamos aqui para simbolizar, ao tomarmos o pão e o vinho, nós estamos fazendo um símbolo de que a comunhão do Espírito Santo já está na nossa vida. Amém, irmãos? Que nós já vivemos nesse mundo, ouvindo a voz dele e tomando nossas decisões através da palavra. Esta é uma verdadeira comunhão com o Espírito Santo. É quando você conversa com ele, ele fala com você e você obedece à palavra de Deus. Amém, irmãos? Então vamos orar por este pão que representa o corpo de Cristo.
Levante sua mão, vamos ficar de pé. Levante sua mão e vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, nosso Pai amado, Senhor, nós estamos diante da Tua face, Pai. E primeiramente pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, Senhor. Nós não desejamos errar, Pai. Nós queremos cumprir toda a Tua palavra. Queremos ser fiel a Ti, Pai. E nós te pedimos que o Senhor nos limpe, nos purifique com o Teu sangue neste momento. E apresentamos este pão para que o Senhor abençoe e consagre ele, meu Deus, juntamente com a vida de cada um que recebe o perdão nesse momento, Pai. Que o Senhor nos ajude, meu Deus, a estar em sinceridade, examinando cada um a si mesmo, Pai, para ver se nós estamos dignos de tomar deste pão. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos, para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Ele deu graças e eu partiu. Semelhantemente, ele tomou um cálice contendo o vinho, que representa o sangue do Senhor. Vamos também levantar as nossas mãos e vamos apresentar esta porção de vinho ao Senhor. Bondoso Deus, nosso Pai Celestial, queremos, Senhor, apresentar a Ti esta porção de vinho, que o Senhor abençoe, santifique e consagre, meu Deus, juntamente com a vida de cada pessoa que irá participar nesta noite. E é em nome do Senhor Jesus Cristo que eu te peço, para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Eu convido nesse instante a amada e preciosa Igreja do Senhor a vir participar na Santa Ceia do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Vamos ficar de pé nesse momento. Fechemos os olhos e oremos ao Senhor. Bondoso Deus, Pai Celestial, Senhor, a Tua palavra, meu Deus, é a firmeza para nosso coração e a nossa vida, Pai. Nós desejamos cada dia nos aprofundar mais na revelação da Tua palavra e cada vez mais a nossa fé ser fortificada, meu Deus, para nós vencermos todos os problemas que estão se multiplicando ao nosso redor, Pai. Nós não queremos olhar para nenhuma circunstância, mas queremos confiar apenas na Tua palavra, Pai. Tu és um Deus fiel que prometesse cura para nós, prometesse o alimento para nós, prometesse tudo o que nós precisamos e necessitamos. O Senhor tem a abundância para nos dar e nós confiamos em Ti, Pai. Por isso nós buscaremos primeiramente o reino dos céus, porque as demais coisas o Senhor com certeza nos acrescentará pela Tua fidelidade, Pai. E Tu és poderoso, dono da prata, do ouro, dono de tudo que há neste mundo. Tudo pertence a Ti, Pai. E em Ti nós confiamos, entregamos nossa vida e apresentamos nesse instante, Pai, essa irmã que pediu oração para que tudo corra bem no seu nascimento, Pai, no nascimento do seu filhinho, que o Senhor possa abençoá-la, abençoa a mão dos médicos que irá tratar dela, que tudo ocorra bem, meu Deus, e tudo seja para a glória do Teu santo nome, ó Pai. Abençoa esta criança como a sua mãe e também o seu pai, meu Deus, dá orientação a eles para que eles cuidem dessa criança nos caminhos do Senhor, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos para a Tua glória. Amém, Jesus. Amém.